Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora, com a entrevista com a advogada e historiadora Tomires da Costa Silva Nascimento. Como eu já disse antes, ela chegou assim, o currículo dela é enorme, não dá para falar tudo, mas ela é especialista em direito fundamental e em relações étnico-raciais da UFCG, não é isso, Tomires? Isso mesmo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora, né? Boa tarde a todos, todas e todes, né? Quem me conhece sabe o que eu estou dizendo. O meu currículo é um pouquinho grande, né? Admirável, minha gente. Obrigada. Então, eu sou historiadora, né? Pela UEPB, sou advogada também, graduada na UEPB, tenho especialista em educação e desenvolvimento, também pela UEPB. Tenho a minha pesquisa dentro das relações étnico-raciais na UFCG e também dei continuidade no mestrado na UFCG, né? E aí, estamos aqui para discutir um assunto bem interessante, né, que bombou nas redes sociais. Isso, Tomis. A questão do racismo reverso, gente, injúria racial, que foi levantado ultimamente pelo BBB 21. Eu mesmo não acompanho, eu não acompanho o BBB há mais de 15 anos. Eu acho que a historiadora chegou a comentar que não estava assistindo também, né? Mas é impossível a gente não saber, Tomires, o que está acontecendo na casa, porque é tanto bafafá, né? É tanta polêmica que a gente fica direto recebendo isso pelas redes sociais. E aí levantou um questionamento, porque a gente viu pessoas negras no programa tratando mal pessoas brancas, inclusive com palavras muito fortes, né? A Lumena, que é psicóloga, chegou a chamar uma participante de cagada na negritude, né? Toda foi na branquitude, né? Que foi uma palavra muito forte, né? Independente de qual fosse a cor que a pessoa falar isso da pessoa. E aí levantou a questão, por conta dessa frase, que dentro do BBB estava tendo racismo reverso. Isso existe, historiadora? Eu também não assisto, porém é impossível, como você bem falou, a gente não vê o que está acontecendo, porque só o que se fala é BBB nas redes sociais. Então, eu vi algumas coisas sobre o BBB, isso, inclusive, tanto... Eu aprendi o nome assistindo, não foi nem assistindo, mas vendo os relatos. Então, a gente tem um grupo, né, de negros, Carol Conká, Lumena e Nego Di, Projota, que inclusive eu gosto muito das músicas dele. Tinha outro rapaz, que eu acho que é o Lucas, que saiu, né, devido também... O próprio Gil, né? O Gil, justamente, né, que tem a ver também com a questão tanto LGBT quanto a questão negra. Então, assim, para a gente discutir isso, e assim, eu estou falando enquanto advogada e historiadora, mas eu vou tentar simplificar um pouco a minha fala, tirar aquele negócio do juridiquês, né, que a gente fala bonito, difícil, mas eu acho Nos ajude. Exatamente. Meu intuito aqui é simplificar a fala para a gente entender, porque o direito é para chegar à sociedade, né, não para ficar apenas dentro das comarcas e dos fóruns. Então, assim... Será que existe esse racismo reverso, né? De antemão, eu vou dizer que não. Não existe essa questão do racismo reverso. Por uma questão histórica, né? Não existe na área do direito, né? No âmbito legal, embora exista, sim, pessoas que entram com processos relatando a questão de que sofreu um racismo reverso. Porém, isso já está quase pacificado, vamos dizer assim, porque não é aceito o racismo reverso. E por que não é aceito? Porque, minha gente, a gente faz um pouco mais de 133 anos que foi abolida a escravidão no Brasil. A gente tivemos 300 anos, mais de 300 anos de escravidão no Brasil. A gente, depois da abolição, os negros continuaram, o povo negro continuou sendo marginalizado, né? Então, a gente viu até a própria justiça a favor da escravidão e, de certa maneira, da criminalização do negro, como o crime de capoeiragem e o crime de vadiagem instituídos, né, pelo Código Penal. A gente vê depois políticas, né, de branqueamento em 1911, onde é colocada em pauta a necessidade de branquear o Brasil. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, e aí talvez fique um bafafá agora, viu? Vai ficar para você, aí depois ver como é que faz.
Porque inicialmente a gente tem raiva de Carol Conká, né? Lumena, realmente a gente dá vontade de pegar a televisão e jogar, né? O Nego que tá Di, vendo. né? Nego Di, né? Assim, é a tal coisa. Piada de negro não tem graça, né? E aí a gente vê que quando a gente trata do negro, eu não sei se você percebe a mesma coisa, tudo fica maior. Porque a gente já viu edições, eu não assisto, porém a gente acompanha edições do BBB, onde mulheres brancas ganharam o BBB, que tinham uma fala extremamente preconceituosa. E agora a gente tem figuras negras, né, que por coincidência, entre aspas, bem grande, um grupo de negros tem falas preconceituosas e não racistas. Porque o preconceito é diferente do racismo e é diferente da discriminação. Então, por coincidência, aquele grupo, ele, apesar de fazer parte de uma representatividade negra, eles proferem palavras que agridem os próprios negros se não tivesse no lugar. Então, a gente não pode falar no racismo reverso, porque, apesar deles proferirem falas de discriminação, não é de racismo, porque, na realidade, o racismo tem a ver com a cor da pele. Né? Quem vai sofrer mais de 300 anos são os negros. E tem a ver, assim, com um grupo querer impor sobre todo outro grupo a sua superioridade. Algo assim... Sim, sim. Né? Então o racismo é justamente isso. Ele foi criado porque um grupo, no caso da classe dominante branca, né, elitizada, europeia, impôs toda a sua dominação contra os negros escravizados na época. E hoje em dia existe a imposição também branca perante o povo negro. Então, se a gente vê a minoria do povo que está dentro das escolas é negra, a minoria que está dentro das universidades é negra, a gente vê um aumento significante de desemprego ou subempregos que é direcionado à classe negra, e isso não é à toa. Não é à toa. Se a gente pensar direitinho, a Lumena, eu não estou justificando os atos da Lumena de forma alguma, de jeito nenhum. Mas eu quero falar que a questão do racismo reverso não existe justamente devido a esse histórico de dominação branca perante o negro. Eu não estou justificando os atos dela. E aí a gente vem a questão, por que não é? Então a gente tem duas configurações dentro do direito penal, que é a injúria racial e o racismo. Imagina, o que ela falou chega a ser crime se ela tivesse... Sim, um crime de discriminação, que é o crime de xenofobia, né, contra nós nordestinos, que eu também quis voar em cima, quem não quer, né? Mas isso também não justifica que alguém também profira palavras de racismo contra a Carol Conká, né? Ou a Lumena, ou qualquer coisa que seja. Acho que a gente não pode lutar, resistir contra o racismo, proferindo o racismo, né? Amplamente. E é isso que eu também vejo nas redes sociais, a cultura do cancelamento. Então, eu vou cancelar a Lumena, porque aí começa as palavras, né, de cunho racista contra ela. Eu acho que existem outras formas de combater o racismo, que é justamente colocando isso em pauta, como vocês estão colocando aqui na rádio, que o racismo reverso não existe. O que ela proferiu foi a discriminação contra a outra menina, né, que é branca, loura, né, que é até atriz, né, a Carla, e contra os nordestinos na figura da Juliette, né, que é aí campina grandense ou é campinense. Vocês aí que digam depois. Bicha retada. Pois é. Aí o que acontece? O racismo, ela vem justamente da lei. A gente tem uma lei que chama Lei do Racismo, né? Porém, ela trata de várias discriminações, a discriminação de cor, né? De sexo, de religião. Ela não trabalha apenas com racismo. Então, a xenofobia tratada por a Carol Conká contra a Juliette foi racismo. Ela falou, aquele povo. Uhum. Quando a gente trata de uma coletividade, né, a gente trata do racismo. Ela não se direcionou a Juliette.
Se ela tivesse sido direcionado a Juliette, a gente dizia que era uma injúria racial. Então, aí ela falou de todo o conjunto que agrega a Juliette. Exatamente, né? Chamou nós nordestinos, né? Que a gente. De forma pejorativa. De forma bem pejorativa, né? Inclusive, o racismo é incondicionado à representação. Ó, que palavra bonita, né? Incondicionado à representação. O que é isso? O Ministério Público ele pode abrir uma denúncia contra a Carol Conká, contra ela ter esse tipo de ato. Não é necessariamente esperar ela sair dentro da casa mesmo, ela poderia receber a denúncia do Ministério Público, porque não é necessário alguém ir lá e dizer, olha, foi proferido contra o nordestino, porque é incondicionada. Já contra a pessoa, se fosse contra a pessoa de Juliette, seria o racismo, a injúria racial. E aí, sim, Juliette teria que abrir o que a gente chama de BO, né, o boletim de ocorrência. Então, é condicionado à representação. Então, a pessoa vai lá na delegacia, alguém me chamou de tal coisa, e a depender do que você disser, vai ser direcionado à injúria racial. E aí fica a questão, racismo ou injúria racial? Então, quando é uma coletividade, é racismo. Quando é ao indivíduo, é uma injúria racial, né? Nem sempre toda injúria é injúria racial, viu, gente? A depender do caso, é uma injúria simples, né? Do artigo 140. Tamires, o que impressiona, às vezes, é que essas pessoas que vêm de uma luta, né? Porque todo mundo que é negro já passou por algum preconceito. E eu me incluo nisso, né? Porque o Brasil tem essa coisa de achar que é um pouquinho mais claro e achar que não é negro, né? Todo mundo que tem a pele escura, seja ela de um tom forte ou não, ela já passou por algum nível de preconceito. E aí a gente vê um grupo de pessoas que já devem ter passado fortemente, até porque eles têm características bem enraizados como negros, né? Alguns até se permitem colocar os cabelos como, né, mostrando a sua cultura. Mas, assim, o que impressiona é que um grupo, talvez colocado propositalmente, claro, né? A Rede Globo tem todos os estudos daquelas pessoas, até porque eu estava comentando aqui, como o BBB estava sem graça, né? E como hoje todo mundo... Eu não sei quem é o último participante do BBB, mas eu vou lembrar para o ano desses participantes. Né? Como eles têm esse comportamento que a gente pode dizer negativo, que deveriam ser pessoas, ao contrário, com mais empatia, mais compreensão de quem são, e não tratar as outras pessoas que são diferentes, mas que também sofrem preconceito, como os nordestinos, da forma que trataram. Porque veja só, o nosso povo negro, e assim, eu me incluo porque eu sou filha de negro, né? Meu pai é negro, né? Minha mãe é branca, meu cabelo é cacheado, adoro meus cachos, não tiro ele por nada. Eu tenho a boca grossa, né? Os lábios bem carnudos. Então, assim, eu tenho umas características negras, porém eu não posso, vamos supor, para o grupo de negro me denominar negra, porque existe a questão do colorismo, né, que não é bem visto, porque no Brasil, por a gente ser justamente esse povo miscigenado, né, a gente tem várias tonalidades de cores de pele, né. Então, obviamente que uma advogada, vamos supor, negra, o que a chama dentro da linguagem o negro retinto, né, e que elas se autodenominam, inclusive, pela identidade de negro retinto, elas vão sofrer mais. E aí, por que a gente fica tão abismado, um negro tratar até outro negro com falas racistas? Porque isso está introjetado historicamente na nossa cultura. Chamado racismo estrutural. Exatamente. E aí, o que a gente pensa? Que o negro, o povo negro, a negra, o homem negro, eles não podem falar determinadas coisas, só que eles são seres humanos. E é como eu digo, para o negro, tudo fica maior, tudo é mais impactante. Justamente por conta da militância, né, que não há nada de errado, o problema é a forma como isso está sendo imposta, no meu ponto de vista. Porque eu me questionei várias vezes também isso, Aline.
Como é que uma negra faz um negócio desse? Mas se a gente pensar direito, toda a luta de um povo negro para conseguir direitos, né? Conseguir um espaço, conseguir visibilidade, respeito. Lógico que da forma que eles impõem, não é uma forma, vamos dizer assim, correta. É uma forma que eles acham que são corretos. Porém, o impacto está sendo grande, porque eu não sei, mas eu acredito que é um grupo formado não aleatoriamente. Já sabia do comportamento, do histórico desse pessoal. Já sabia o histórico do Nego Di, que tinha piadas racistas, todo mundo já sabia, da própria Carol Conká, a Lumena, não, né, porque acho que era anônima. Já existia o histórico desse pessoal. Eles não foram colocados à toa, aleatoriamente ali. Mas, e outra questão, nem todo negro representa o negro, nem todo o LGBT representa. A gente vê aí o presidente da Fundação Palmares, que ele né, da forma que ele ele não representa nem um pouco o povo negro, né, a classe negra que sofre tanto. Alguns chamam de Capitão do Mato. Exatamente, ótimo. O exemplo que você deu foi magnífico. Então, assim, não é porque eu sou negra que eu vou representar a minha classe. E às vezes eu posso militar de uma forma que eu estou caracterizando, inclusive, o meu próprio opressor. Uhum. Você pode ver que a fala, às vezes, apesar da militância, tem uma imposição opressora. Então, é a questão de estar introjetando o próprio opressor em si para dizer dos direitos deles. Entendeu? Então, assim, tem essa questão estrutural também da militância, que agora tem um sinônimo pejorativo, né? Militar é pejorativo. Não, militar não é pejorativo. A construção que eles estão demonstrando de militância está se transformando em algo pejorativo. Eu, pelo menos, acredito hoje, depois passando o BBB e tal, 99,17%, isso é um pouco grave, porque as pessoas estão levando esse jogo a um ato até de preconceito contra os negros, né? É isso que eu estou visibilizando, depois da raiva que eu tive, né? Lógico. Entendeu? Não sou a favor da Carol Conká. Se fosse também eu dizia, que eu sou cara de pau. Mas a questão é que a gente tem que ter cuidado com você ser contra os atos daquela pessoa e proferir o racismo, né? Contra aquela pessoa ou até aquele grupo. Que não no meu ponto de vista, não representa muito a classe negra, não. Ô Tamires, você pode dizer que hoje o Brasil, ele tem lógico que ele evoluiu, claro, mas, de forma geral, as pessoas têm consciência do que ainda o preconceito é muito grande. A gente ainda vê muita crítica sobre as cotas, né? A gente ainda vê muita violência nas favelas, né? Existe, lógico que o policial ele não entra ali e diz, eu vou matar um negro hoje, não. Geralmente esses negros são atingidos porque a maior parte daquela população ela é negra. Ela já é vista como forma, né, separada da sociedade. Mas a gente pode dizer que a sociedade ela tem evoluído ou não para a consciência da importância da gente discutir, debater e lutar contra o racismo. Olha, evolução, eu acho que o termo evolução eu sou um pouco contra, porque você evolui para uma coisa melhor, né? Um ser melhor. A população ela anda tendo mais contato com estudos, né? A educação, embora eu sou professora de história também, embora a gente esteja sofrendo abalos, a gente está demonstrando, tentando minimamente demonstrar essa questão das pesquisas históricas relativas ao preconceito racial, relativo a toda essa discriminação do povo negro. Existe uma consciência, porém existe um negacionismo da ciência, né? Isso está interferindo demais. Para os debates, né? Demais, não só na questão negra, mas a questão feminina, a questão LGBT. Então o pessoal diz, é uma militância, é um mimimi. Então, assim, apesar da gente ter, vamos dizer assim, dado passos para frente relativo à discriminação, preconceito racial e outros tipos de discriminações também, né, que a gente não
não tem só o racial, a gente está aqui especificamente falando do racial, mas existe um movimento de negacionismo, e é um movimento de negacionismo forte, né? Que a gente demonstra por meios de dados. O IBGE, inclusive, está aí para demonstrar que a nossa classe negra, né, dentro das comunidades, dentro de bairros periféricos, a grande maioria é negra e é a que está sendo morta. Hoje em dia, você sendo negro, a sua possibilidade de ser morto é 2 vezes maior do que um branco. Então, a média de rentabilidade do negro é metade do que um branco. Então, assim, todos os dados demonstram que a classe negra, ela está abaixo da classe branca. Isso não é à toa, isso é histórico, isso é estrutural, né? A gente deve... E a população, ela é quase a mesma, do negro com branco, né? Não, a população negra é maior do que a população branca. Mas ela é muito maior? Não. Hoje está cerca de 61%. O último dado do IBGE, eles tinham colocado 54%. Porém, em 2018... Acho que foi esse dado que eu vi. 54%. Porém, eles colocaram dos pardos. E não colocaram pardos e negros, que é como eu, pelo menos, trabalho com pardo e negro. Juntos, porque o pardo, ele é o negro. Eu me declaro parda. Isso não prejudica esse termo para a gente ter mais dados e compreensão, não? Porque tem gente, por exemplo, tem gente da minha cor, porque quem diz a minha cor sou eu, né? Quando o IBGE, isso, é autodeclaração, né? do IBGE. Aí eu vou dizer que eu sou parda, né? E isso não vai para a estatística corretamente, porque eu não posso, por exemplo, você ainda pode se considerar branca, né? Porque sua cor, falando na questão da tonalidade, eu não posso. Exato. Entendeu? Eu não posso. Apesar de não, você não é negra, não, você não é moreninha, não, né? Entende? O fato de eu me considerar, eu dizer a minha cor, isso não prejudica. Prejudica, com certeza. Eu trabalho com dados do IBGE desde o censo demográfico de 1872, que é o primeiro censo demográfico. E assim, o que a gente vê é que a autodeclaração da pessoa, tanto uma pessoa branca, aliás, uma pessoa parda, geralmente ela se coloca nos dados como uma pessoa branca. Né? Uma pessoa do meu fenótipo, né? Ou não bonito também, fenótipo da minha cor, se declara branca. Quando na realidade eu sou parda, se fosse colocar. Em outros países eu poderia até me declarar negra, né? Estados Unidos, por aí. Então isso interfere bastante nos dados do IBGE. Na realidade, os dados do IBGE vêm de uma instituição... Eu acho que na prática mesmo ela é bem maior do que 50. Bem maior, né? Bem maior. Se a gente for colocar mesmo... Se as pessoas tivessem um entendimento do que seria um negro e um branco, com certeza a grande maioria das pessoas pardas que se dizem branco jamais colocaria como branco. Vou dar um exemplo. Eu sou professora. Quando eu trabalho eu trabalho com os dados do IBGE e coloco autodeclaração para os meus alunos. Certo? E qual foi o dado que eu constatei? Eu sou professora e eu não saio de sala de aula nem que dê a moléstia dos cachorros. Adoro uma sala de aula. Do 6º ao 9º ano. O que eu vi? Que eu recolhendo os dados do 6º ao 9º ano, os dados dos alunos que se autodeclaravam como pardos ou negros aumentaram consideravelmente. Até duplicaram. Isso por quê? Porque eu trabalho com a questão étnica. Eu trabalho com o crime de racismo e o crime de preconceito racial, né? E o crime de injúria, perdão. Então, meus alunos, eles sabem o que é um crime de racismo e um crime de injúria. E eu trabalho demonstrando justamente as estatísticas, historicamente, que andam se reorganizando para que a classe negra continue na marginalidade, continue sendo olhado como um grupo de bandidos e por aí vai. Então, se isso fosse posto com relação à etnia, com relação à mulher, à questão LGBT, seria obtido a mesma coisa. A questão da educação de qualidade, e eu digo educação no termo lato. Isso que eu estou falando agora é uma forma de educar, né? Se todo mundo tivesse essa educação, que o povo negro
passou por toda essa esfera, essa conjuntura de exploração dos meios de trabalho dele, de negação dos direitos, então as nossas estatísticas seriam totalmente diferentes. E muito mais fácil de se trabalhar E os muito problemas, mais fácil, bem né? mais E até a fácil. população entender. Eu acho engraçado, assim, você estava falando de negacionismo, aí a gente pega pessoas públicas, negras, Uhum. que às vezes não conhecem a própria história. Uhum. Eu lembro que aquele deputado federal, Hélio Eu sei. Lopes, Uhum. ele apareceu com a blusa de Margaret Thatcher. Aí depois disso a internet bombou, né? Tirando onda dele, assim, um cara altamente negro, né? Com todas as características, impossível dele colocar pardo, né? Com a blusa de uma pessoa que foi uma das pessoas que alongou o apartheid. Exatamente. Né? É a falta de conhecimento. E aí está em todas as esferas, né? Todas as esferas. Porque ele é um cara que tem um histórico de educação, ele foi militar, né? Ele é um deputado federal, ele tem curso superior, fazendo dentro dele mesmo, sem conhecer a história do negro. Exato. Às vezes é não conhecer e também, às vezes, é negar. É negar os dados. Muitas vezes eu coloco os dados e tem gente, não é assim, é assado. Eu fico, mas sim, mostra os estudos, mostra alguma coisa. Não, mas é do jeito que quer. Ou então porque pela sua perspectiva. Talvez porque você não faça isso, acha que os outros... né? O chamado achismo também, né? Que abarca a nossa população. Eu estava dando feudalismo, a gente está, infelizmente, nas aulas remotas, e na época que eu dava para, acho que era o 7º ano, tinha muitos alunos que diziam, professora, como é que o pessoal da época pensava desse jeito, com a terra plana? Olha o que a gente está passando hoje, né? Pelo negacionismo científico. Negar o que está posto, o que está colocado na própria ciência. E não é só na história, é na lei, na geografia, na matemática, na biologia. Tudo está sendo negado. E aí a gente está chegando à relação do medievo, né? A gente nunca imaginou passar por uma situação dessa, onde o negacionismo está sendo escrachado em toda a sociedade, né? E parece que o povo, esse negacionismo, ele está, como é que eu posso dizer, se amplificando, né? Se amplificando no sentido de eu não só nego, né? Eu não só faço, eu não só apenas profiro alguma coisa, mas eu atuo, né? Então a gente tem a questão até de lesões corporais, assassinatos, que é uma questão... Uma coisa que a gente via muito pouco, né? E tem visto muito, é pessoas se declarando mesmo racista, né? Sim. Eu não vou entrar no elevador por você, eu não vou ser atendida por você. Né? Você é um negro, sujo, fedido. Né? As pessoas assim, verbalizando, coisa que antes as pessoas, né, tinha medo. Né? Agora parece que não tem mais medo. E, exatamente. Eu sou uma crítica à história, né? Eu critico o meu próprio poder, o meu próprio locus, né, de atuação histórica e o meu próprio locus de atuação jurídica. Eu acho que isso aí também vem da superestrutura do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele deixa lacunas para que eu profira o racismo, para que eu mate uma pessoa negra e depois eu seja liberta. Então, um exemplo que eu dou é o crime de injúria racial. O crime de injúria racial é o parágrafo 3º do artigo 140. Eu injurio alguém relativo à cor da pele, profiro alguma coisa, você, Aline, vai lá, faz um boletim de ocorrência contra mim. O crime de injúria, ele é um crime qualificado, que a gente fala, né? Então, dentro da justiça, eu vou ser sancionada com maior severidade no crime de racismo, de injúria racial, perdão. E aí tem a possibilidade de desqualificação do crime. Ou seja, eu arranjo um advogado para ele tentar desqualificar o crime. Se ele conseguir, o meu crime de injúria racial, eu posso pegar até 3 anos, né, de reclusão, ele passa a ser um crime comum de injúria, ou seja, eu não atingi a sua raça, a sua cor, e aí eu pego 1 mês, 3 meses, e aí eu posso pegar uma suspensão condicional, pagar só a questão do... só assinar, vamos dizer assim, como o pessoal conhece, né?
Eu fazer alguma coisa beneficente, né? como a prestação de serviço à Serviço comunidade, ou até pagar uma multinha. Ou seja, eu que sou o opressor, a agressora, eu não vou ser punida. Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou fazer a mesma coisa, e a mesma coisa. Principalmente se ela tiver condições, né? Isso. A gente tem ganhos, eu não vou mentir. O movimento negro, ele anda, a própria lei de racismo é devido ao movimento negro, né? Que é chamado justamente por conta de Roberto Caô, né? Ele foi o deputado que conseguiu que fosse sancionada a lei. Porém, ainda tem essas lacunas. E essas lacunas é justamente o que faz com que o agressor não seja punido devidamente. E aí que tem que, no meu ponto de vista, é um problema da superestrutura do Poder Judiciário. Porque quem é que faz a lei? Se não, quem é que está no Congresso? Quem é que está no Congresso, a grande maioria, 29% são de negros. Ou pouco menos, coisa assim. Ou seja, é o branco que vai fazer a legislação. Não é o negro. Então, ele vai colocar aquilo. É mais ou menos o que a mulher sofre. Não Exatamente. Exatamente. Como o pessoal fala do João da Penha, né? Porque não tem o João da Penha, porque tem a legislação penal, minha gente. Já beneficia tanto você. Exatamente. Então, a gente também tem a questão da mulher negra. A questão da mulher negra, ela dentro dos dados, ela também é maior quantitativamente que sofre dentro desse sistema que a gente vive. Ela é que mais é assassinada dentro das violências domésticas. Ela que sofre mais criando os filhos. Não tem, né? Tem menos autonomia, tem menos estrutura financeira, menos educação. Exatamente. Como eu disse, o exemplo, uma mulher negra, ela dentro de uma sociedade machista e excludente, que é a nossa, a gente tem que saber o nosso lugar também. Aceitar e lutar contra, resistir contra, combater contra esse sistema. Não é porque eu sou branca, eu sou privilegiada, porque eu sou mais clara. Bem mais clara do que uma pessoa negra. Então, eu tenho que me posicionar e verificar que aquela pessoa negra, aquela mulher negra, ela vai sofrer bem mais dentro da sociedade do que eu. Então, até a própria simbologia da mulata, né? Esse termo é super pejorativo. Mulata, vem de mula, né? É o símbolo nacional, é o símbolo da sexualidade. A gente tem que lutar contra isso também. Né? Porque eu não sou negra, eu não estou sentindo isso, eu sou privilegiada. Eu não vou lutar, vou lutar. E vou lutar no sentido de dizer, ela tem direito, ele tem direito. Entendeu? Eles precisam de espaço. Precisam. É por isso mesmo assim que eu modifiquei um pouco a minha visão com relação a Carol Pucá e com a Lumena. Elas proferem, sim, atos de discriminação relativa à xenofobia, né, relativa a preconceito, porém, isso não vai retirar delas o direito delas a lutar e a militar no sentido de dizer que elas são menos privilegiadas. São. Agora, a forma que estão sendo colocadas, a forma que elas estão impondo é outra coisa. E a representatividade também, porque nem todo negro representa o negro e nem todo LGBT representa, e como a gente tem tantas mulheres machistas por aí. Se tem. Eu acho que inclusive tem mais mulher machista do que consciente dos seus direitos feministas. Exato. E assim, se a gente pensar direito, isso é construção histórica. Também, isso está... O material, a concretude, vamos dizer assim, da nossa sociedade é que faz a nossa consciência. Não é a nossa consciência que vai fazer a nossa sociedade, é o contrário. Então, eu sou criada dentro de uma casa onde é machista, né? Onde a minha mãe, vamos supor, não tem nenhum direito, a direito que a minha mãe tem cuidar lavar, filho, passar e cozinhar e cuidar do meu pai. Exato. Onde quando meu pai chega tem tal negócio, tô dizendo que é meu pai não, porque eu acho que minha mãe é mais militante do negro e da mulher do que o meu próprio pai, que é negro, né? Mas assim, isso é a realidade de muitas famílias. Então, eu vou ser criada com um pensamento machista. Isso é muito histórico. A gente vê as situações da mulher ao longo do tempo, né? E é a tal coisa. Quem lê aí Angela Davis, eu estava até com um livro aqui quando eu cheguei, né? Do feminismo 90%, 99%. Por quê? Isso demonstra que historicamente as mulheres sofrem preconceito. Mas um grupo social dentro do grupo da mulher, ela vai sofrer mais que a mulher negra.
Isso é fato. Bem, Tomides, a gente chegou ao final. A gente ia falar de emancipação, do voto feminino, mas não vai dar tempo, porque nós estouramos o nosso lugar. Mas eu tenho certeza que outras oportunidades terão. Muito obrigada pela sua presença aqui na rádio. Eu que agradeço demais, assim, a conversa, adorei. Qualquer coisa, estamos aí. Espero que tenha catucado a cabecinha de vocês aí e repensar em algumas coisas, certo? É para isso que a gente está aqui, discussão. Muito obrigada, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13h05 e eu espero vocês sexta-feira, se Deus quiser. Pamela? Bem, vamos a gente continuar aqui porque ela saiu, né? A gente continua. Tom Luiz, então fala rapidinho sobre a importância, né, historicamente falando, do voto feminino, que foi um voto muito sofrido, né? A gente começou em 1932, a mulher só podia votar se fosse casada, né, no Brasil, ou viúva que se mantivesse. Eita, chegou. Assim, bem rapidamente, que Pamela chegou. A gente pode, é uma discussão longa, né? Mas assim, é algo que a gente tem que pensar que o voto, todo direito que foi construído pela mulher é um direito que a gente tem que repensar, né? Porque foi à custa de vidas femininas, né? Que hoje a gente só pode votar e ser eleita, né? Porque elas estiveram à frente disso na história. Então, o voto feminino é de extrema relevância no Brasil e no mundo, né? O Brasil que trouxe esse voto, no meu ponto de vista, tardiamente. E ainda a gente tem uma representatividade dentro da esfera política muito, muito, muito baixa. E a gente precisa que essa representatividade seja maior, até porque, tendo representatividade feminina, negra, LGBT dentro dessas câmaras municipais, dentro do judiciário, é que a gente vai conseguir termos mais direitos, né? Esse povo que vai olhar por nós. Teoricamente, né? A gente agora também tem que cobrar. É verdade. Bem, agora nós vamos terminar. Uma boa tarde a todos e até sexta-feira, se Deus quiser. Encerramos por